último, considerando que o BRB é uma instituição financeira sob o controle do governo do Distrito Federal, a aprovação legislativa acelerada da compra do Master na Câmara Legislativa do DF, o apoio explícito do governo do DF à operação e as críticas dos acionistas minoritários do BRB sobre a ausência de consulta e falta de transparência. Quando o Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB, nós lutamos para isso e você nos ajudou muito nesse sentido. Eu pergunto, o Banco Central, durante o processo de supervisão do BRB, identificou sinais de intervenção política, isso é muito importante para todos nós aqui, pressão externa ou quebra de governança que deveriam ter sido reportados ou coibidos? O Banco Central avaliou se a deliberação da diretoria e do Conselho do BRB sobre a aquisição do Banco Master, bem como as operações anteriores da compra de ativos, atenderam plenamente às exigências de governança e independência administrativa previstas no arcabouço prudencial. Em outras palavras, houve, na visão do Banco Central, indícios de que a decisão do BRB possam ter sido motivadas ou aceleradas por interesses políticos externos ao banco, e se sim, por que isso não gerou intervenção, restrição operacional ou alerta regulatório antecipado? É isso. E para finalizar, eu gostaria de comunicar aqui à Casa que foi apresentado o requerimento de criação da CPI sobre o tema, que inclusive eu assinei, e já agradecendo, né, aos colegas que possamos instalar essa CPI, porque eu acho fundamental, não só para averiguar a questão da ação entre o Master, mas o sistema financeiro de um modo geral. O que acontece é, a partir da identificação de operações que a fiscalização entendeu que não cumpria a necessidade de informações necessárias, este processo passa a ser questionado. Ao ser questionado, vai gerando um desfazimento dessas operações, foi gerando um desfazimento dessas operações. E, apesar do desfazimento, aquele tema que o presidente colocou muito bem no início aqui, eu tentei colocar, isso de maneira nenhuma faz com que o Banco Central não tenha que informar ao Ministério Público. E a partir daí, várias das questões foram colocadas, inclusive pelo senador Jorge, assim, ou pela senadora Leila, sobre motivações, o que há. Eles escapam da esfera de uma investigação de liquidez e de se o ativo é bom e passam para essa outra esfera, Ministério Público, Polícia Federal e Justiça. E aí, o processo que é previsto em lei, de colaboração, por falta de uma melhor palavra, que é eu sou obrigado a informar quando tem uma informação, a gente chama de notícia de fatos isso, né? A notícia de fatos ao Ministério Público, o Ministério Público investigar, foi muito importante não só para que existisse uma troca de informações, e a diligência da Polícia Federal e do Ministério Público foi absolutamente fantástico, não só para isso, mas para que também o trabalho de um não impedisse o trabalho de outro. Ou seja, muitas vezes, a ação de um poderia, eventualmente, comprometer o trabalho de outro. Para dar um exemplo, fugindo do caso em tela e indo para um exemplo específico. Se, por acaso, tiver uma compra de um automóvel numa concessionária em dinheiro, o Ricardo me corrija que se eu estiver equivocado, a concessionária deveria informar, por exemplo, ao COAF que aconteceu uma compra de um automóvel num valor alto em dinheiro. Mas a concessionária não pode informar o cliente dela que ele foi comunicado. Porque você tem que continuar acompanhando o processo para poder entender, senão você pode atrapalhar o processo. Então, todos esses elementos foram trazidos a partir desse trabalho em conjunto que foi desempenhado conforme prevê a legislação nesse sentido. Então, se por acaso existisse algum eventual voluntarismo, vamos chamar assim, né, ou se tentasse fazer alguma medida não baseado no que são os autos mesmo, no que é realmente o que a legislação permite o Banco Central tomar as atitudes, né, provavelmente o que existiria seria que
quem pagaria a conta por isso seria o erário público. Porque mesmo sobre aquelas que foram muito bem fundamentadas, mesmo sobre aquelas que já ocorreram há 20, 30, 40, 50 anos, ainda existem contestações que são feitas questionando se deveria ter sido feito ou não, justamente porque quando você tem um ativo não listado em bolsa, há a possibilidade que você contrate um auditor, um contador, alguém que seja, que fale assim, olha, eu achava que valia mais, não achava que valia menos. Né? Neste caso especificamente, como está bem fundamentado no voto, eu acho que se reuniu, como a gente tem dito assim, se gabaritou as questões que eram necessárias para que a gente pudesse tomar as medidas que foram tomadas. Sobre o tema da política monetária, e aí, por favor, se eu tiver deixar de cobrir alguma coisa, me volta a me cobrar, por favor, Leila. Não, eu só gostaria de... Tá, assim, a gente sabe que muito vai vir através da investigação, mas a investigação não é ela que avalia a saúde financeira, o risco que foi, que está sendo ou que possivelmente vai acarretar para o BRB. Perfeito. Isso é uma avaliação do Banco Central. Não, o Banco Central vai olhar para os parâmetros que a gente chama de liquidez, de balanço então, e tudo mas mais. Qual será? Qual que é? Não, isso. O que a gente tem é um desfazimento das operações, ou seja, se desfez aquelas operações por outros ativos, e o que o Banco Central faz é uma auditoria sobre esses ativos. Né, sobre esses auditoria sobre esses ativos que estão sendo lá colocados. E nunca... A avaliação desse risco só vai vir depois dessas auditorias. Se me permite, senador, assim, o tema do risco talvez tenha uma lógica que e eu entendo perfeitamente o que você está colocando. É um risco para a instituição e para a sustentabilidade da instituição. Isso. É isso. Essa é o perfil de estabilidade que a gente chama, né? O prudencial que a gente chama, que é o objetivo do Banco Central. Por isso você tem regras de quantas vezes você pode alavancar, de liquidez, de patrimônio, tudo isso você vai envolver. Agora, toda taxa de juros, ela decorre de um risco. Se você falar assim, não tem risco nenhum, ele também não vai ter prêmio. Então, existe uma decisão de risco que é inerente ao processo de decisão financeira. Por isso, até que eu disse ontem, citando outros casos, a gente teve recentemente um caso na Suíça, de um banco de 160 anos, que falhou e precisou ser adquirido. A gente teve 2008 nos Estados Unidos, depois em seguida a gente teve o caso do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos. Então, eu vi também algumas matérias assim que nunca mais se repita isso. Sim, a gente tem que estar sempre trabalhando para que os mesmos erros não voltem a acontecer, que os mesmos problemas, e por isso que eu disse que é um trabalho contínuo isso. Né? Você vai estar sempre vendo ali o que aconteceu, aprimorando, fazendo isso aqui, e essas coisas vão surgir coisas que você novas e que vão exigir novas coisas. Mas quando eu disse que instituições como bancos são falíveis, é isso. Assim, desde o começo da história econômica acontecem eventos como esse. E aí a maneira que se encontrou de estruturar isso é isso. Você vai ter essas instituições que são as maiores, e por isso, a questão que colocou bem o senador Jorge, assim, você fala, poxa, por que quem tem 0,5% tem uma participação maior no FGC? É justamente por isso, porque as maiores instituições, elas, a literatura e a regulação internacional entende que elas gozam de um benefício, de uma condição que é entendido como too big to fail. Elas são grandes demais para falhar. Ou seja, quando você chega numa instituição que tem 10%, 15% do PIB em ativos, essa é uma instituição que, se ela tiver um problema, ela é um problema que tem repercussões sistêmicas. O que quer dizer isso? Ela afeta a economia como um todo. Ao gozar dessa situação, ela é entendido que isso, por parte dos investidores, por parte dos depositantes, para quem quer falar assim, poxa, eu sei que essa instituição não vai poder falhar. No final do dia, se tiver algo, vai ter que se resolver o problema dela. E isso é uma espécie de um benefício que essa instituição tem. Para conferir isso a outras, se criou a figura do Fundo Garantidor de Crédito. Para assim, bom, tá bom, e quem tem o seu dinheiro numa outra instituição que não é uma instituição grande mais para falhar? Você cria a instituição que existe nos Estados Unidos, existe em vários outros países, uma condição análoga de um Fundo Garantidor de Crédito para isso. Então, para responder o tema específico do risco, o risco que o Banco Central vai olhar na sua auditoria é entender, estão ok os ativos, eles estão adequados, foram todos preenchidos, as garantias, eles existem, está tudo bem, tudo certinho, e aí vai existir um outro risco, que é qual é o apetite de risco que este banco, aquele fundo, tem para comprar ativos. Esse não está na alçada do Banco Central, que é aquela nossa primeira conversa, senadora. Não sei se respondi. Aí, voltando para o tema
da economia. Consulto a senadora Leila se considera suficientemente respondida. Eu estava até comentando aqui com a minha assessoria, o senador Espiridião, a gente entende a posição do presidente, né, do Gabriel, porque, enfim, uma autoridade monetária, ele não pode explicitar toda a situação, mas, assim, eu me sinto contemplada, assim. Eu quero até agradecer, presidente, né, por ter se esforçado, né, no entendimento aqui. A gente não se sente totalmente contemplado, mas, assim, eu agradeço o esforço de tentar tranquilizar a gente, né, Exalci? E se você me permite, presidente, assim, eu entendo perfeitamente e acho que é isso mesmo. A gente tem essas limitações, né, tanto do ponto de vista do sigilo e também, como foi dito pelo Andrei, né, da Polícia Federal, assim, existem as limitações de uma investigação que está em curso. Né, e a gente não tem algumas limitações para poder falar sobre investigações que estão em curso. Mas a gente, sobre o tema de estabilidade, que é a preocupação absolutamente legítima da senadora, conte com o Banco Central para poder informar cada passo que a gente está dando e por zelar pela questão da estabilidade. Obrigado, senadora.